Sabona, Hakuna Matata. Olá, aqui da África. Hoje eu queria falar com vocês sobre por que eu. Você já se fez essa pergunta? Você já perguntou isso para alguém? Você já perguntou isso para Deus? Você já perguntou isso para o espelho? Às vezes a gente passa por algumas situações e a primeira pergunta é assim: por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Tanta gente podia estar passando por essa situação, ou mesmo que eu não queira comparar, mas o que foi que eu fiz? Qual foi o pecado que eu cometi? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa guerra? Por que eu estou vivendo essa dificuldade? Por que eu estou vivendo essa enfermidade? Por que eu estou vivendo essa perseguição? Por que eu estou vivendo essa luta? Até usando o último áudio, né? O nosso último episódio. Por que eu estou sofrendo tanta imposição? E eu estou me sentindo sufocado, eu estou me sentindo aprisionado? Por que eu? Você já se fez essa pergunta? Então eu quero dizer para você duas coisas. A primeira delas está lá em Romanos. O capítulo 8 fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, ou seja, segundo o propósito de Deus. Nós fomos condicionados pela sociedade a fazermos uma métrica que ela é injusta. Como assim? Você vive balizando a sua vida e decidindo a sua vida pelo isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso é de Deus, isso é do diabo, isso é perda, isso é ganho. E você fica o tempo inteiro se comparando e ranqueando, porque a sociedade te ensinou a ranquear. Então, eu não quero esse carro, eu quero o outro, porque o outro é melhor. Esta pessoa é melhor do que a outra por isso, isso e isso. Esse aluno é melhor do que o outro por causa da nota de tal matéria. Este funcionário é melhor do que o outro. Eu não vou entrar no assunto de meritocracia, não é esse o propósito. Mas esse condicionamento da nossa mente faz com que nós desajustemos o foco da nossa visão. Porque ele está desajustado e porque eu estou condicionada a fazer essas comparações e essas contas de certo e errado, é de Deus, é do diabo, é isso, é aquilo, está em pecado e começa a acusação, não está, é luta, é prova, é milagre. Eu começo a fazer algumas contas e eu desajusto o parâmetro correto. E eu começo os questionamentos, eu dou abertura para os questionamentos, porque se eu tenho comparação e se eu tenho ranking, significa que tem posições. Esse é o primeiro lugar, esse é o segundo lugar, esse é o terceiro lugar. E cada vez que eu classifico alguma coisa, que eu ranqueio alguma coisa, eu abri precedentes para que haja o questionamento. Por que este ficou em primeiro lugar? Por que tal situação está em último lugar? Por que esse ocorrido, essa enfermidade aconteceu logo agora? Por que eu estou passando por isso? E você fica perguntando tudo isso. A Bíblia responde exatamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas tem uma condição aí. Não é só para quem ama a Deus. Se eu amo a Deus, tudo coopera para o meu bem. É segundo o propósito de Deus. Este é o parâmetro da medida, o propósito. Porque se eu colocar o parâmetro de medida, o que eu acho, a minha vontade, o meu olhar, a minha opinião, eu vou dizer que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo a Deus, segundo aquilo que eu acho certo, ou segundo aquilo que eu acho que tem que ser. Então, assim, alguma situação, eu passei por uma situação e eu concluí, ou eu me senti injustiçada. Qual é a medida? Qual é o parâmetro para dizer que eu fui injustiçada ou não? Qual o parâmetro para dizer que naquela situação eu sofri injustiça? É a minha opinião? É porque não aconteceu do jeito que eu queria? É porque a resposta foi negativa à minha expectativa? Por que eu estou dizendo que eu fui injustiçada? Por que agora eu estou questionando do por que eu estou passando por isso?
Se o parâmetro é o propósito de Deus, então é algo muito maior do que aquilo que eu naturalmente enxergo. Porque naturalmente eu consigo enxergar até um determinado ponto. Por melhor que seja a minha visão, por melhor que ela esteja conservada e eu não precise usar óculos e nenhum tipo de corretivo, eu só enxergo até um determinado ponto. É natural. É algo que é a limitação do nosso olho. Dali para frente eu não consigo. Ou talvez da posição que eu esteja no momento, se eu de repente eu estou no térreo, a minha visão tem um limite. Se eu subo ao primeiro andar, ou eu vou ao segundo, ao terceiro andar, eu tenho um outro limite de visão. E, obviamente, quanto mais alto eu estou, mais longe eu consigo enxergar. Maior o meu campo de visão, o meu perímetro de visão. Agora, vamos voltar ao ponto. O propósito é que alinha essa medida. As coisas cooperam para o meu bem de acordo com o propósito que Deus deseja. Se o propósito de Deus é que eu alcance determinado lugar ou que eu esteja em determinado momento, em determinado território, em algum país, existe uma trajetória até que eu chegue àquele ponto onde Ele deseja que eu esteja. E talvez o caminho que eu idealizei para chegar até aquele ponto, porque eu busquei a vontade de Deus, Senhor, faz a tua vontade, o que o Senhor deseja de mim, ou como nós fizemos no áudio passado, Senhor, eu quero ter à disposição qual é o meu chamado, qual é o meu desenho, e eu busco saber essa verdade, eu já sei qual é o ponto, talvez Ele tenha me mostrado algum ponto, e eu planejo, eu traço uma rota de acordo com as minhas conclusões, com as minhas opiniões, talvez com o melhor até que eu tenha de intenção. Não é que eu queira escolher o pior caminho, mas eu planejo alguma coisa que seja segura ao meu entendimento. E talvez a rota que Deus deseja que eu faça até eu alcançar esse outro ponto seja totalmente diferente, e existe um propósito para que ela seja totalmente diferente, e o trajeto que eu vou fazer até aquele outro ponto vai me fortalecer, ou vai me forjar, ou vai me livrar, ou vai fazer com que eu encontre no caminho algumas outras pessoas ou alguns outros pontos de conexão que são essenciais para que eu chegue até o outro ponto na medida que Deus espere que eu esteja. Vamos dar exemplos que a gente conhece, bíblicos. José, o propósito de Deus para José era que ele fosse o governador do Egito. Isso seria lindo se eu estivesse analisando a vida profissional de José. Mas o propósito de Deus maior era que o seu povo fosse preservado da fome, que o Egito fosse envergonhado devido à sua idolatria e àquilo que ele não reconhecia um Deus único e verdadeiro, mas que o povo fosse preservado até que chegasse a uma terra prometida. Como é que José, que não morava no Egito, nem passava perto do Egito no caminho para a escola, ia parar na cadeira do governador? Não existia concurso público na época, não existia nenhum tipo de QI, quem indica, ou alguém que ele conhecesse lá dentro. O caminho que Deus escolheu para fazer José chegar até o trono de governador foi a prisão. Ele passou pela humilhação, ele foi vendido pelos próprios irmãos, mas aquele caminho, aquela situação, fazia parte de um propósito maior de Deus. Nós conhecemos a história, a hora que ele está lá já como governador e os irmãos vão comprar mantimento no Egito, e que ele se revela aos irmãos dizendo: olha, eu sou aquele irmão de vocês que vocês venderam. Ele fala assim: calma, não precisa chorar nem se rebelar, eu não estou com raiva de ninguém. Eu entendo que Deus me mandou na frente. Eu entendo que Deus me mandou na frente para que toda a família fosse preservada. Eu entendo o propósito de Deus. E Paulo? Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, perseguidor. Ele tinha um alvo. A rota dele estava muito bem definida. Ele era assassino de pessoas que seguiam o caminho. Porque para ele, nas suas opiniões, nas suas convicções, era o correto a se fazer.
era a maneira como ele estaria agradando a Deus. Ele entendia que ele amava a Deus dessa forma, matando cristãos. E de repente ele tem um encontro com Jesus Cristo, de uma forma caindo do cavalo, como diz os historiadores, né? No meio do caminho. No meio do caminho de Jerusalém para Damasco, ele encontra Jesus. E o que nós conhecemos da história é que enquanto ele está ali cego, estando ali cego, aguardando Ananias, encontrar Ananias para que Ananias ore e ele retorne a ter visão, seja restaurado, o próprio Jesus se apresenta a ele e fala assim: olha, importa que você sofra pelo meu nome. Em outro momento, Deus vira para ele e fala assim: importa que você vá a Roma. Paulo, que era um homem que sabia se planejar, que sabia estabelecer objetivos, que tinha propósitos bem definidos, agora com a rota ajustada, de perseguidor a perseguido, ele vê uma necessidade de chegar até Roma. E talvez ele poderia recorrer aos amigos, ao próprio dinheiro, aquilo que, como é que eu vou fazer para chegar até Roma? Deus quer que eu chegue em Roma. E a gente vê na rota descrita nas cartas do Novo Testamento, que a maneira como Paulo conseguiu chegar a Roma foi sendo preso. Talvez a ótica humana, meu Deus, um homem estudado, letrado, estudou nas melhores escolas, se a gente puder fazer a comparação, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele tinha a melhor formação da época. Um homem diplomado se sujeita a ser preso só porque ele queria chegar a Roma. Ele entendia: se eu preciso chegar a Roma, ser preso para mim é carona. Eu não vou enxergar a prisão como algo que me humilha, como algo que me traz desconforto, como algo que me ofende. Eu enxergo a prisão como algo que faz parte do trajeto de Deus, do projeto, do propósito de Deus. Tem propósito em eu ser preso. Tem propósito em que este caminho, essa rota seja feita até que eu atinja o alvo, até que eu atinja o objetivo. Ele podia ter ficado na prisão, ficar: ai Senhor, por que eu? Por que Silas? Olha aí agora, eu fui lá, eu sei, né? Eu sei, até sei, Deus, que eu errei muito no passado, eu matei cristãos, talvez eu esteja pagando meus pecados agora, deve ser isso, porque tem muito cristão que hoje ainda faz esse tipo de conta. Eu estou passando por essa situação, porque eu errei no passado, porque eu fiz aquilo, como se para Deus funcionasse essa conta corrente de acerto e erro, de pecado e maldição, quando a palavra fala que onde abundou o pecado, superabunda a graça, que Deus reverte a maldição em bênção. Então, porque a ótica de Paulo estava alinhada, a visão de Paulo estava ajustada, ao invés de ele perguntar por que eu, ele entendeu que ser preso era só uma forma de estreitar os pontos. Eu estou nessa cidade, eu preciso chegar até Roma. É sendo preso que eu vou chegar lá? Então, glória a Deus, tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Eu quero te perguntar: como é que você tem enxergado as situações que você tem passado? Você tem enxergado com perda? Você tem que ficar fazendo conta? Poxa, Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, eu vou na igreja, eu cumpro escala, eu me comporto bem, eu faço boas ações, eu faço caridade, e tudo que eu consigo ver é que eu perco as coisas, eu vejo a perda. Eu perdi meu tempo, eu perdi meu carro, eu perdi minha família, eu perdi meu emprego. O que é que você tem contabilizado? Se a medida de Deus é que todas, e quando ele diz todas, não são algumas coisas que cooperam, são todas. Todas as coisas cooperam. Todas. Existe um propósito para a tua rota ter este sentido, passar por este caminho. Existe um propósito por talvez você passar por uma situação difícil, por uma situação que o teu intelecto não consegue responder. Ao invés de você perguntar por que eu, e agora eu quero te explicar a segunda coisa sobre esse assunto. Não pergunte mais por que eu, porque nada é sobre você. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Deus. Então, por que você está perguntando sobre você, se não é sobre você? A Bíblia é sobre Jesus. Toda, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21.
Ela fala de um plano de redenção, desde a criação do mundo, desde Deus estabelecendo o homem na terra para cuidar desse jardim, para realmente colocar ali conexão. Ele quer que a palavra seja divulgada e Ele quer que Jesus seja o marco. Ele conta a história de Jesus, Ele mostra a forma como que Ele escolheu se relacionar com o homem, através da entrega. E Ele consuma essa entrega, entregando o que para Ele era o mais valioso, Jesus Cristo. Então não é sobre mim e não é sobre você, é sobre Jesus. Tudo porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu não tenho o direito de perguntar por que eu. Aliás, por que eu vou perguntar por que eu, se existe propósito, se todas as coisas cooperam para o bem, e se dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a minha resposta tem que ser: eis-me aqui. Se as coisas são sobre Jesus, o propósito maior é que o reino de Deus seja estabelecido na terra, para trazer ao fim das coisas e trazer a volta de Jesus. Então eu preciso olhar como Jesus olha, senão eu não vou enxergar o ponto certo, eu não vou enxergar o propósito correto. E como é que Jesus olha? Jesus não olha para si. Jesus, em todo o tempo que Ele esteve aqui na terra como homem, Ele não olhou para si, Ele não olhou as suas necessidades, Ele não olhou se Ele estava com fome. A gente vê quando Ele está ali 40 dias e 40 noites no deserto, Ele estava morrendo de fome, Ele era humano. O diabo ainda fez a sugestão para Ele: olha, transforma as pedras em pães. Mas Jesus sabia que aquilo era feitiçaria, transformar um objeto no outro, aquilo não era de Deus. Ele conhecia o propósito, ele estava com fome, mas ele permaneceu firme no propósito. Ele sabia que vencer aquela tentação traria uma autoridade maior e cooperaria para que todas as coisas concluíssem no plano perfeito de Deus. Como é que Jesus andava entre as pessoas? Olhando e atendendo à necessidade do outro. Jesus passou por essa terra para ensinar o serviço. O segredo de uma vida bem-sucedida é o serviço. Quando você serve, quando você coloca a necessidade do outro acima da sua, quando você se nega para atender a necessidade do teu próximo, você está olhando como Jesus, você está cumprindo o evangelho de Jesus, você está cumprindo a verdadeira religião, conforme está escrito lá em Tiago. Atender ao pobre e ao necessitado, guardando os fundamentos. Qual é o fundamento? O amor. Quando eu entendo o amor, quando eu consigo enxergar com o mesmo olhar de Jesus a necessidade do outro, eu posso ter o desenho que for, ter as características que for, de acordo com o que Deus quis desenhar. Eu enxergo o propósito, mas eu não enxergo maior que o propósito. Eu enxergo o propósito que revela a glória de Deus, que é maior. E cada situação que eu passo, e que eu venço, ou que eu resisto, ou que eu permaneço, a glória de Deus se manifesta, e eu tenho a oportunidade de devolver essa glória para Deus. Eu não fico com a glória: ah, deu certo, nossa, como você é demais, obrigado, eu sei que eu sou mesmo. Não. Eu recebo a glória e eu devolvo a glória para Deus. Ele me deu graça para que eu pudesse passar por essa situação. Ele me derramou glória para que eu pudesse colocar essa situação vencendo todas as coisas. E eu posso e tenho condições de devolver a glória a Ele. Esse é o segredo do reino. Esse é o segredo de não perguntar o porquê eu, mas entender que existe um propósito por eu passar por essa trajetória. Então, nesse episódio eu queria te convidar exatamente a fazer essa reflexão. Não faça mais a conta. Não pergunte mais o porquê eu. Não pergunte mais: Senhor, até quando? Ai, deve ser pecado. Não entre nas conversas e nas vozes dos acusadores. Não entre naquilo que é a comparação. Ah, porque eu estou na igreja há tanto tempo e o outro que chegou agora já tem tudo isso e eu não tenho. Esse não é o seu propósito. O seu propósito é fazer com que o reino seja estabelecido, o fim chegue e Jesus volte
Pense nisso. Sirva o teu próximo. Cuide daqueles que Jesus resgatou. Entenda que ao invés de porque você, existe alguma situação que Deus precisa manifestar a glória dele. E ele precisa contar com alguém que o ama, que vai ser fiel para receber essa glória e devolver essa glória. Um beijo da África do Sul. Até o próximo episódio.